Já parou para pensar que uma das profecias mais famosas da Bíblia talvez não seja sobre o futuro, mas sim sobre eventos que já aconteceram séculos atrás? Hoje a gente vai mergulhar numa interpretação bem diferente da profecia das 70 semanas de Daniel, com base num estudo da publicação God's Watchmen. Olha, essa pergunta aqui muda tudo. A maioria das interpretações olha para o futuro, tentando adivinhar o que vem por aí. Mas este estudo convida a gente a fazer o contrário, a olhar para os livros de história. A proposta é que a chave para decifrar o futuro profético, na verdade, pode estar escondida bem debaixo do nosso nariz, no passado. Bem, tudo começa com um cronograma. No centro dessa profecia, lá no livro de Daniel, existe um período de tempo muito, mas muito específico que, segundo essa fonte, foi determinado para acontecer com o povo judeu e com a cidade de Jerusalém. Vamos ver que período é esse. É esse versículo aqui que dá o pontapé inicial. 70 semanas. Parece simples, né? Mas na linguagem profética, o tempo muitas vezes funciona de um jeito diferente. Então, a gente está falando de 490 dias literais ou de algo muito, muito maior? E para decifrar esse código de tempo, o estudo usa uma chave de interpretação bem conhecida chamada princípio do dia por ano. É um pilar do que se chama de historicismo profético. A ideia, que se baseia em outras passagens bíblicas como a de Ezequiel, é que cada dia mencionado numa profecia como essa representa, na verdade, um ano literal na história. É uma ferramenta que, olha, transforma completamente a escala do cronograma. Então, com essa chave em mãos, a matemática fica bem simples, mas as implicações são gigantescas. As 70 semanas proféticas se transformam num período de 490 anos literais. É dentro desse panorama histórico enorme, de quase 5 séculos, que todos os eventos previstos deveriam acontecer. Ok? Mas a profecia não apresenta esses 490 anos como um bloco único, ela é dividida. O estudo primeiro foca na parte mais longa, as primeiras 69 semanas, ou seja, 483 anos, que supostamente traçam uma linha direta de um decreto histórico até a chegada do próprio Messias. E essa linha do tempo ajuda a gente a visualizar o argumento de um jeito impressionante. O estudo aponta o ano de 457 a.C. com o decreto para reconstruir Jerusalém como ponto de partida do relógio. Se a gente contar 483 anos a partir daí, chegamos exatamente em 27 depois de Cristo, o ano que a fonte identifica com o batismo de Jesus e o início do seu ministério. A profecia ainda diz que o Messias seria cortado, ou seja, morto, no meio da semana final. Isso nos leva 3 anos e meio depois, para o ano 31 depois de Cristo, a data que eles propõem para a crucificação. É aqui que a interpretação se torna bem particular. O que aconteceu com a 70ª e última semana, aqueles 7 anos finais? A maioria das interpretações modernas joga ela lá para o futuro, mas este estudo, bom, ele discorda totalmente. Este slide coloca as duas visões lado a lado, e a diferença é gritante. De um lado, a visão mais popular de um hiato de milênios, que empurra a última semana para o nosso futuro e a associa com uma figura de anticristo. Do outro lado, a visão deste estudo, uma linha do tempo contínua, sem pausa, que foi totalmente cumprida lá no primeiro século com o Messias Jesus como a figura central, e não algum adversário futuro. Então, como teriam sido esses 7 anos finais? O estudo mapeia assim. Os primeiros 3 anos e meio cobrem o ministério público de Jesus. A morte dele na cruz, exatamente no meio da semana, é vista como o ato que põe fim ao sacrifício, tornando os rituais do templo ultrapassados. E os últimos 3 anos e meio? A fonte argumenta que esse foi o período em que os apóstolos pregaram o evangelho exclusivamente para os judeus, antes da mensagem se expandir para todos os outros povos. Somando tudo, os 490 anos se fecham direitinho. Portanto, a conclusão sobre a primeira parte desta análise é bem clara e direta. De acordo com essa interpretação, a profecia de Daniel não está em aberto. Ela foi concluída há quase 2000 anos. Consistência é tudo em qualquer método de interpretação, certo? Por isso, o estudo não para em Daniel. Ele pega essa mesmíssima lente, a de olhar para a profecia como história que já aconteceu, e aplica em outra das visões mais enigmáticas da Bíblia, dessa vez lá do livro do Apocalipse. Antes de mergulhar na profecia em si, a gente precisa meio que aprender o idioma simbólico dela, como definido pela fonte. Uma besta não é um monstro, mas um império. O mar simboliza massas de pessoas, áreas povoadas e turbulentas, enquanto a terra aponta para um território mais estável, mais organizado. Nesse caso, o estudo identifica como a área do já existente Império Romano. Entender esses símbolos é a chave para decodificar a visão. E aqui está a visão enigmática, uma outra besta que surge da terra.
Ela tem uma aparência mansa, com chifres como os de um cordeiro, mas a voz é de um dragão, uma voz de poder e coerção. A pergunta que o estudo se propõe a responder é: que poder na história mundial se encaixa nessa descrição tão contraditória? E, de novo, a resposta, segundo a fonte, não está em algum futuro distante, mas sim nos registros da história europeia, naquele período bem turbulento depois da queda de Roma. A análise agora aponta para uma sequência específica de eventos históricos como o cumprimento direto e visível dessa profecia. O estudo traça essa ascensão passo a passo. Começa com a ferida mortal no Império anterior, que seria a queda de Roma em 476, que deixou um vácuo de poder. Nesse vácuo, o poder eclesiástico do papado em Roma começou a crescer. O momento decisivo, segundo a fonte, foi no Natal do ano 800, quando o Papa Leão III coroou Carlos Magno, o rei dos francos, como imperador. Esse ato simbolizou uma nova união de poder religioso e civil, curando a ferida, ao criar um sucessor espiritual e político para o antigo Império Romano. E os dois chifres? Este slide mostra a identificação que o estudo propõe. O chifre que parece de cordeiro representaria a autoridade espiritual e a aparência de mansidão do papado. Já o outro chifre, o que falava como dragão, representaria a autoridade civil e militar do imperador, o poder coercitivo que colocava os decretos em prática. Isso nos leva a um conceito fascinante, a imagem da besta. O argumento aqui é que a Igreja Romana não só ocupou o vácuo de poder deixado por Roma, mas também se moldou à imagem do império. A estrutura hierárquica, com o Papa no topo, as dioceses espelhando as províncias romanas, tudo isso teria criado na visão do estudo um reflexo espiritual do poder político que veio antes. E segundo o estudo, este poder dual, Igreja-Estado, exerceu exatamente a autoridade descrita na profecia. Não era só uma autoridade espiritual, usou o poder dos imperadores para impor doutrinas religiosas como lei civil. Perseguiu aqueles que eram rotulados como hereges e, um ponto crucial, controlou a vida econômica. Ser excomungado não era só uma questão espiritual, significava ser um excluído da sociedade, efetivamente impedido de comprar ou vender. E assim, toda essa análise nos deixa com uma reflexão final. Se as profecias são interpretadas como história já cumprida, em vez de eventos futuros, como isso muda a perspectiva sobre o que ainda está por vir? No fim das contas, a forma como a gente lê o passado define, e muito, a nossa expectativa para o futuro.